E falando de nominato a deputado federal, a gente falou há pouco, mostramos a foto do vereador Matheus Faustino abraçado com o ex-senador Zé Agripino, que é tudo que o Faustino criticava de velha política. Sim. Ele estava lá abraçado com ele e ele era um grande entusiasta do MBL e do Missão. O que foi que faltou para Faustino ser líder desta nominata de deputado federal? E primeiro, se vocês ficaram surpresos ou já esperavam? Obrigada pelo convite. De fato, estamos aí rodando o Brasil. Eu estava no Acre anteontem, voltei para São Paulo, estamos aqui, enfim, hoje tem evento também no Maranhão. A gente está nesse final da janela partidária fazendo realmente essa correria para conseguir filiar e para conseguir montar a chapa em todos os estados. Então, uma correria ali maluca. Mas aqui eu fiz questão de estar. Estou vereadora na cidade de São Paulo, pela União Brasil, e estava na mesma posição que o Faustino. Fomos eleitos juntos no ano passado, e ambos, e alguns outros vereadores também, nós fizemos o pedido para o partido liberar. Você só pode sair, é importante frisar algumas coisas. Por que o Kim e o Guto conseguiram sair? Ano eleitoral tem a janela partidária que termina agora dia 4. Quando você não está no seu ano eleitoral, como vereador, você precisa ou da liberação do partido, ou esperar até 2028. Sim. É muito simples. Eu tentei a liberação, ainda não consegui. Eu falei que eu sou brasileiro, não desisto nunca, então até o dia 4 tô tentando. Mas é muito claro, Se União Brasil não me liberar, eu não serei candidata, assim. Não existe um outro caminho, A missão, enfim, é tudo que a gente sonhou, é tudo que a gente idealizou, é tudo que a gente quis e é uma realidade. Então, não tem como ser candidato em outro partido. O que aconteceu com o Faustino foi um projeto pessoal de poder. Ele quis sair candidato deputado federal, União Brasil não liberou ele aqui, e ele simplesmente saiu do Movimento Brasil Livre e também, obviamente, nem entrou na missão. Então, eu fiz questão porque foram ditas algumas inverdades aqui, por ele, enfim. Primeiro, que ele perderia o mandato. E não, você não perde o mandato, é só você não concorrer, você apoiar um coleguinha. Eu gostaria muito de ser candidata ao Senado do Estado de São Paulo. Enfim, eu tenho o Estado de São Paulo tatuado aqui, eu sou bem bairrista, ali gosto. Vejo que também os nossos senadores não representam bem. São Paulo é uma vergonha, todos os senadores, é uma pauta que eu gosto. Mas se o meu partido não me liberar, não tem a menor chance de sair pela União por qualquer outro partido. Então, era simplesmente ele não sair candidato, permanecer como vereador e apoiar algum outro. Nós temos dois vereadores lá que saíram mesmo. Mas eu fiquei só com uma dúvida aqui, porque assim, por exemplo, o Arthur começou falando que quando você está no Missão, você está pronta para perder. Sim. E aí você disse que não vai deixar o partido, o União Brasil. Aí você segue no União Brasil, Você acabou de falar assim, não, mas então eu não vou ser candidata, eu sigo no União Brasil, porque o União Brasil não vai me dar carta de anuência que você precisa nesse caso. Então você não está fora do que o Arthur começou falando, de que quando você está no Missão, você está pronta para perder? Não, é exatamente o contrário. O que vai acontecer é que eu não vou levar meu voto para o União Brasil. Eu vou pegar o meu capital político, vou escolher teremos senador em São Paulo também, teremos candidato a deputado federal, estadual, farei campanha para absolutamente toda a chapa. Então, o meu capital político não estará na chapa da União Brasil. Mas, vereadora, não seria mais legítimo, já que a senhora tem tem essa ideologia que a senhora fala tão aflorada, não seria mais legítimo e mais justo com a senhora ser candidata, deixar o mandato de vereadora e ser candidata a deputada, senadora, enfim, nesse projeto que a senhora ingressa, que é a Missão, ou seja, na hora que a senhora opta por colocar uma outra pessoa, a senhora está ficando no status quo de vereadora. E mais, a senhora sabe também muito bem que não se transfere 100% dos votos. Isso, a pesquisa mostra no máximo 30%. Não, em absoluto. O que não pode acontecer é eu levar os meus votos para uma outra chapa hoje. E é isso que não vai acontecer. Mas se a senhora fosse candidata pela Missão, não levaria? Levaria para o partido. Mas é que ela não pode ser candidata. Só para deixar claro. Ela poderia abrir mão. A alternativa que vocês estão dando é o seguinte: ela abre mão do mandato. Só que é o seguinte: se ela abrir mão do mandato, o que acontece? Entra um suplente, que não é um suplente da Missão, é um suplente do União. Então, ela estaria traindo, em nome de um projeto pessoal, ela estaria traindo seus eleitores de São Paulo. Então, tem coerência. Se eu sou um cidadão paulistano, votei na Amanda, porque ela quer ser senadora, ela vai deixar um suplente que eu não gosto entrar? Então, como a gente no caso, é um suplente realmente que a gente já fez oposição. Quem que é? Adilson Amadeu.
o Adilson Amadeu ainda. Pra quem não sabe, o Adilson Amadeu é um... Do lobby dos táxis. Ele é da esquerda, né? Já foi do PT, se não me engano. E ele é do lobby dos táxis, contra o Uber, etc. Mas, até independente disso, eu acho que a grandeza da Amanda, justamente não disputar a eleição e abrir mão do projeto pessoal dela, é o que faz ela ser tão querida. E até respondendo a sua pergunta, você trouxe um dado muito interessante, que no máximo 30% dos votos são transferidos. Isso acontece quando você fala de políticos genéricos, em partidos genéricos. Nós somos diferentes, tá? A Missão é um partido onde todas as pessoas estão comprometidas com a mesma causa. Vou dar um exemplo para a senhora. Se você pegar e falar assim, qual a diferença programática do PSD, PSB, PSDB, União? Não tem. Agora, se você pega, por exemplo, vou até dar um exemplo de partidos de esquerda. Se você pegar o PCO tem um conteúdo programático. O PSOL tem. Nós também temos. O nosso é oposto a eles, mas nós temos um conteúdo programático. E nós temos ali, ó... O que tá cada dia mais raro na política, né? Você ter bandeiras realmente partidárias. Pra você ter uma ideia, eu não sei se vocês sabem, a gente escreveu um livro do que a gente quer pro Brasil. Um livro não, né? São fascículos, né, de pesquisa para que a gente escreva o livro amarelo. São 6 fascículos, onde a gente está escrevendo todas as nossas pesquisas para todas as áreas do que a gente pensa no Brasil. E todo mundo que entra na Missão tem que seguir aquele rito. Ó, você vai ler este livro e você vai concordar com este programa. Entendeu? Por isso que o nosso projeto é diferente, porque ele é um projeto... ele é muito menos voltado para a popularidade de uma pessoa e as pessoas em volta buscando o seu quinhão, né, daquela popularidade, e muito mais sobre o projeto em si, né? Só uma coisa, um exemplo que eu preciso falar que a Amanda tá aqui, porque é o seguinte: quando a Amanda apareceu no meu gabinete em 2019, a Amanda ela já era uma pessoa conhecida na cidade dela por conta da causa animal, e ela ia disputar a eleição para vereança e ela ia ganhar. Eu fiz um convite para ela igual eu fiz aqui no começo. Eu falei, olha, Amanda, eu vou te convidar para perder, tá? Você quer perder uma eleição comigo aqui em São Paulo, mas aí você entra no time? Ela veio em 2020, perdeu a eleição para vereança em São Paulo. Depois, 2022, ela disputou de novo por falta de 2.000 votos. Ela perdeu de novo, continuou no time. Sem salário, sem cargo, sem nada. E aí depois ela se tornou a vereadora do MBL e assim por diante. Então, é muito menos sobre o projeto individual e muito mais sobre o projeto em si. Então, assim, só para complementar, né? Então, ele não ia perder o mandato, ele poderia simplesmente continuar como vereador e apoiar algum outro candidato, apoiar a chapa. Desta chapa da missão. Exatamente. Então, assim, ele não levaria o capital político dele para um outro partido e ele apoiaria ali de uma maneira mais efetiva o grupo. Então, daqui em 2030, ele sairia provavelmente em 2028 vereador de novo, 2030 ele ia conseguir concorrer, mas ele antecipou as coisas. Então é importante frisar que, assim, ele não perderia o mandato não sendo candidato, né? Porque isso é uma falácia. E outro também que ele estava sendo ameaçado. Então ninguém ameaça ninguém a permanecer num partido. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de R$25 mil, ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.